Olá, meus queridos. Os santos nos motivam a viver com intensidade a fé. Por isso que, mais uma vez, a nossa igreja comemora hoje, no dia 2 de janeiro, o dia de São Basílio Magno e São Gregório Nancianzeno. Basílio de Cesárea nasceu de uma família profundamente cristã na Capadócia, região da atual Turquia, com seu irmão Gregório de Nessian e o amigo Gregório de Naziano. Formaram o grupo dos chamados Padres da Capadócia, que tiveram importante papel na divulgação da doutrina do Concílio de Nicéia sobre a Santíssima Trindade. Basílio e seu irmão receberam a esmeralda grandes educações. Durante a sua formação em Atenas, estabeleceram uma grande amizade com Gregório e juntos iniciaram uma nova forma de viver, os chamados na vida monástica, os basilianos, que continuam a viver, sobretudo no Oriente. Basílio ordenou-se sacerdote e bispo, distinguiu-se pelas suas obras criativas, pelo seu esplendor, que deu ao cultivo divino um grande amor, piedade ao Pai. Deixou-nos preciosas obras teológicas, espirituais e homiléticas. Gregório de Nazianzeno nasceu igualmente de uma família cristã, piedosa. Sua mãe ofereceu-se ao Senhor, tendo-lhe proporcionado uma boa educação, que o levou a ser reitor e ser proposto para o alto cargo na área civil. E com seus amigos Basílio e Gregório, abandonou o mundo para se tornar monge. Já sacerdote, foi nomeado bispo de Constantinopla, permanecendo sobretudo num místico, um cantor apaixonado pela Santíssima Trindade. Os seus escritos revelam a sua experiência e a inteligência do mistério de Cristo. Ele também foi chamado-se teólogo. Assim, meus queridos amados, temos como a vida dos santos, mais uma vez, nesse dia 2 de janeiro, nessa iniciativa, mais uma vez, nessas semanas que se começa o ano novo, que possamos olhar para os santos e motivando-os, melhorando, abrindo muito mais o nosso caminho para estar junto com Deus, que agimos como esses santos que deixaram o mundo para viver a vida em Cristo. Sejam bem-vindos à nossa liturgia diária em família. É isso assim, nessa nossa começo de ano, agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem dado por nós em nossas vidas. E assim também, neste momento, as nossas orações, possamos então estar juntamente com o Senhor, para que possamos mais e mais, como os santos, estar na intimidade com Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho, possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós,
permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmo, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ele é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então, agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando a sua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão é o seu braço forte e santo, alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Ó Senhor, fez conhecer a salvação e as nações, sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultais. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és? Então, és Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta àquele que nos enviaram. Que dizer de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo-os com água, mas no meio de vós estás aqueles que vos não conheceis e que vêm depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de sua sandália. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, meus queridos. Hoje a nossa reflexão, nessa sábado, dia 2 de janeiro, Paulo, na sua leitura aos Coríntios, quando ele escreve essa carta, ele justifica o mistério afirmado que recebeu do Espírito de Santo de Deus, e só através do Espírito de Deus que se nos torna homens espirituais, capazes de conhecer os mistérios divinos e de nos dar uma mentalidade conforme o pensamento de Cristo. Ele também nos mostra que os homens terrenos, isso é aquelas pessoas que possuem o espírito do mundo, essas pessoas que se encontram vivendo de acordo com as coisas que o mundo oferece, elas se deixam conduzir pela essa escravidão e não conseguem compreender as coisas do Espírito Santo e ver como loucura e sofrimento as mensagens evangélicas, os ensinos, as doutrinas, as coisas que
a Igreja Católica, os ensinamentos da Igreja Católica nos mostram todo dia que foram assim deixados pelo nosso Senhor. E São Basílio e São Gregório, eles mostram de uma forma diferente que, como todos, mesmo como seres humanos, mesmo que viveram neste mundo, mas eles começam a compreender o significado de viver no Espírito, porque eles abrem seu coração e deixam que o Espírito de Santo move eles para estar juntamente com Cristo. E assim com eles, como todos os santos, eles deixaram-se fascinar por Cristo. Eles se deixaram-se eles amaram Cristo da forma que Cristo os ama. Então eles assumiram o seu modo de pensar e viveram em conformidade com Cristo, tornando-se assim os verdadeiros homens espirituais, capazes de julgar todas as coisas de acordo com Cristo. E por isso, mais uma vez, que o Evangelho que vem nos levar para nós pensarmos dessa forma, que assim vem falar para nós no Evangelho de Mateus, que mesmo Cristo, depois de proclamar as bem-aventuranças, Mateus ele apresenta 2 provérbios em forma de parábola que definem a missão do discipulado, de ser sal e luz. Tal como sal e luz influencia sobre os alimentos, sobre a realidade terrena, assim os discípulos de Cristo devem influir sobre o mundo, ajudando a descobrir o sentido da vida, para que não sejam enganados pelas suas tendências e aspirações rasteiras. Como o sol, os discípulos hão de dar sabor à humanidade e preservá-la da corrupção. E como luz, eles vão para o mundo como um raio de esplendor da glória de Deus. Tudo isso aconteceu, ou tudo isso acontece, quando os discípulos vivem de maneira de Cristo. Isso acontece quando nós vivemos da maneira de Cristo, guiados pela fé, atuando na caridade. E assim a vida cristã é um compromisso com Deus. A nossa vida é um compromisso com Deus, que tem implicações sociais e universais, que tem sim as aplicações de viver neste mundo socialmente, neste mundo universal, fazer as coisas que habituamos a fazer, comer, beber, trabalhar, ir de ter o esporte, divertir, conversar, se organizar, trabalhar em todas as áreas, ser um grande profissional. Tudo isso Deus nos deu, tudo isso Deus nos deu essa alegria de podermos conquistar tudo isso. Isso também nós temos que viver com um compromisso com Deus, viver tudo isso que estamos abdicados viver durante a nossa vida aqui na Terra, mas lembrando-nos com compromisso com Deus, seguindo as doutrinas, seguindo os ensinamentos, para nós não nos afastarmos de sermos sal e nós não afastarmos de sermos luz. Assim, nós não devemos ter discórdia, nós não devemos esconder, mas nós devemos brilhar neste mundo. Brilhar porque Cristo se encontra dentro de nós. Brilhar na glória de Deus. Meus queridos amados, queridos irmãos, feliz ano novo e tenha um ótimo e excelente sábado. E assim, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.